O que é necessário para se tornar um líder mais cativante e eficaz? E como podemos ampliar nossa influência? Como fazer amigos e influenciar pessoas continua tão relevante hoje quanto era em 1936, quando foi publicado pela primeira vez. O livro nos ensina a conquistar a simpatia das pessoas, fazer amizades, inspirar e influenciar por meio da liderança. Através da introspecção, podemos mudar nossos comportamentos, alcançar mais felicidade e sucesso, e estabelecer conexões mais significativas que inspiram mudanças. Dale Carnegie simplificou conceitos complexos para oferecer insights práticos sobre como se relacionar com as pessoas. Ele compilou informações de recortes de jornais, ideias de filósofos e descobertas psicológicas. Carnegie leu centenas de biografias e entrevistou várias pessoas bem-sucedidas para entender como lidavam com e inspiravam outras pessoas. Este resumo explora por que os conselhos de Carnegie realmente funcionam e apresenta algumas dicas práticas do livro. Ele divide o conteúdo em 4 partes, oferecendo princípios e estratégias práticas para interagir com os outros e motivá-los. A primeira parte aborda as técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. A segunda parte apresenta 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. A terceira parte ensina 12 formas de lidar com discussões. Por fim, a quarta parte identifica 9 maneiras de liderar e inspirar mudanças sem ser ofensivo ou causar ressentimentos. As ideias atemporais de Carnegie transformaram muitas vidas. Lidar com pessoas é provavelmente o maior desafio que enfrentamos, especialmente no ambiente de trabalho. O Instituto Carnegie de Tecnologia descobriu que o conhecimento técnico representa apenas 15% do sucesso financeiro em áreas especializadas, como engenharia, enquanto 85% depende da habilidade de engenharia humana, ou seja, como lidar e liderar pessoas. Carnegie afirma: a pessoa que possui conhecimento técnico, além da capacidade de expressar ideias, assumir a liderança e despertar entusiasmo nas pessoas, está destinada a ter um maior poder aquisitivo. Um gerente, conhecido por ser crítico e pouco apreciativo, participou de um workshop de Carnegie e leu seu livro. Após estudar os princípios, ele mudou drasticamente sua filosofia de vida. Ele passou de ter 316 funcionários para ter 316 amigos. Inspirou lealdade, entusiasmo e trabalho em equipe. O negócio se tornou mais lucrativo e, mais importante, ele encontrou muito mais felicidade tanto no trabalho quanto em casa. Esses ensinamentos não se aplicam apenas aos negócios, em diversas ocasiões. Cônjuges disseram a Carnegie que suas famílias ficaram muito mais felizes após seus parceiros participarem do treinamento. As táticas de Carnegie são famosas, mas ele sempre destacou que devem ser baseadas na sinceridade. A chave para lidar com as pessoas é ter um desejo genuíno de se conectar e aprender com os outros. Carnegie desejava que aprendêssemos a amar, respeitar e aproveitar as pessoas. Antes de explorarmos as ideias, há 3 princípios fundamentais a serem lembrados. Seja menos crítico, demonstre apreciação sincera e tenha um interesse genuíno nas coisas que interessam aos outros. As pessoas têm uma necessidade profunda de se sentirem importantes. Quando criticamos, ferimos o orgulho de uma pessoa, o que pode gerar ressentimento. George Johnston, coordenador de segurança de uma empresa de engenharia, tinha a responsabilidade de garantir que os funcionários usassem capacetes de proteção nos locais de trabalho. Ele relatou que, quando encontrava trabalhadores sem os capacetes, costumava lembrá-los das normas de forma autoritária. Recebia uma aceitação apática e, frequentemente, os trabalhadores removiam os capacetes assim que ele se afastava. Johnston decidiu experimentar uma abordagem diferente. Na próxima vez que encontrou trabalhadores sem capacete, ele perguntou se os capacetes estavam desconfortáveis ou não ajustavam corretamente. Em um tom agradável, lembrou-os que os capacetes eram projetados para protegê-los de lesões e sugeriu que sempre os utilizassem no trabalho. O resultado foi uma maior adesão às normas, sem gerar ressentimentos. Talvez Johnston tenha percebido algo que o psicólogo B.F. Skinner já havia descoberto. Skinner demonstrou que animais recompensados por bom comportamento aprendem mais rapidamente e retêm melhor o aprendizado do que aqueles punidos por mau comportamento. Estudos posteriores mostraram que o mesmo se aplica a nós. A crítica não leva a mudanças duradouras e pode gerar ressentimento.
Ela destrói a ambição, enquanto a apreciação desperta o entusiasmo. O segundo princípio fundamental é mostrar apreciação sincera. A apreciação impulsiona a mudança de comportamento. Quando se trata de elogiar, Ralph Waldo Emerson resumiu bem. Ele dizia que cada pessoa que encontrava era superior a ele de alguma forma específica. Sempre havia algo a aprender e a valorizar nos outros. Stevie Wonder, cego desde a infância, afirmou que se sentia desvalorizado até que uma professora mudou sua perspectiva. Ela pediu sua ajuda para encontrar um rato na sala de aula, pois ele tinha uma audição apurada. Ele disse que isso o fez entender sua vida de uma nova maneira. As pessoas têm uma fome de reconhecimento, mas elogios falsos não nos levam a lugar nenhum. As pessoas percebem a falsidade. A chave aqui é ser honesto e sincero. Conexões profundas exigem que demonstremos um interesse genuíno pelos outros. Procure descobrir como as pessoas passam seu tempo e o que as entusiasma. Fique fascinado pelo que as fascina. Outra maneira de mostrar interesse genuíno é pedir conselhos às pessoas. Permita que compartilhem seus interesses e demonstrem suas habilidades, elas associarão a paixão e o entusiasmo que sentem com sua presença. Vamos agora explorar como ser agradável, lidar com desentendimentos e liderar para efetuar mudanças. Para ser mais agradável, lembre-se de 3 coisas. É importante sorrir mais, lembrar-se do nome das pessoas e melhorar sua habilidade de ouvir. Se quiser causar uma boa impressão, comece com um sorriso. William Centerda, um corretor da Bolsa de Nova York, decidiu seguir o simples conselho de Carnegie de sorrir mais. Ele transformou isso em um experimento e começou cada dia praticando seu sorriso diante do espelho. Fez questão de cumprimentar sua esposa, o porteiro, o caixa do metrô e todos os corretores em seu escritório com um sorriso radiante. O resultado foi que as pessoas sorriam de volta. Em casa, Centerda disse que houve mais felicidade durante os 2 meses do experimento do que em todo o ano anterior. No trabalho, as reclamações e queixas diminuíram, enquanto sua receita aumentou. Sorrir é uma situação em que todos ganham, você se sente melhor e os outros são atraídos por você. Carnegie explica, a expressão que usamos em nosso rosto é muito mais importante do que as roupas que usamos. Nosso sorriso ilumina a vida de todos que o veem. O nome de uma pessoa é o som mais doce que ela pode ouvir. Theodore Roosevelt era muito querido por seus funcionários. Ele tinha o hábito de cumprimentá-los todos pelo nome. Roosevelt deliberadamente reservava tempo para ouvi-los e tentava se lembrar do que diziam, para poder retomar o assunto em outra ocasião. Isso mostrava sua apreciação pelas pessoas, mas ele acreditava que recebia muito mais em troca. Quando alguém esquece seu nome, provavelmente você sente que essa pessoa não se importa. Nosso nome faz parte da nossa identidade. Aqui estão 2 dicas simples para lembrar o nome de alguém. Quando alguém se apresenta, repita imediatamente o nome dela. Isso ajuda a memorizar e faz com que você preste atenção ao que está sendo dito. Se não ouviu corretamente, peça para repetir. Esse ato indica que você está prestando atenção e se importa genuinamente com o encontro. Suponha que você esqueça nomes, mas sempre se lembre de rostos. Nesse caso, provavelmente você é mais visual, então tente recordar imagens em vez de palavras. Crie uma imagem que possa associar a essa pessoa. Por exemplo, se o nome dela for João, imagine-a fazendo polichinelos na sua frente. Quanto mais vívida ou até mesmo absurda for a imagem, mais ela ficará gravada na sua memória. Aprender a ouvir bem pode surpreendê-lo com as conexões profundas que você pode criar. Carnegie certa vez participou de um jantar onde conheceu um botânico que ele achou fascinante. Ele ouviu por horas com entusiasmo enquanto o botânico falava sobre plantas exóticas e jardins internos. Antes de sair, o botânico disse ao anfitrião do jantar que Carnegie era um conversador extremamente interessante e o elogiou várias vezes. Claro, Carnegie mal havia dito uma palavra. Tudo o que fez foi ouvir atentamente, porque estava genuinamente interessado. Carnegie dizia, ele pensou em mim como um bom conversador quando, na verdade, eu fui apenas um bom ouvinte e o encorajei a falar. A lição aqui é, esteja interessado em ser interessante. Em contraste, Carnegie diz que a receita para ser instantaneamente antipático é a seguinte, nunca ouça ninguém por muito tempo. Fale incessantemente sobre si mesmo. Se tiver uma ideia enquanto o outro estiver falando, não espere que ele termine, interrompa no meio da frase.
Portanto, para ser agradável e parecer interessante, fale menos e ouça mais. Faça perguntas sobre as conquistas do outro e o que ele ama. Se ele estiver passando por um momento difícil, relembre com ele e pergunte como superou obstáculos. Para realmente ouvir, precisamos nos esforçar conscientemente para dar à outra pessoa toda a nossa atenção. Até agora, vimos como ser amigável e agradável, mas desentendimentos surgem. A seguir, abordaremos como lidar com situações de conflito. Às vezes, é melhor evitar discussões. Patrick O'Leary, um vendedor de uma empresa de transporte, era argumentativo e sempre gostava de uma boa briga. Se um cliente dissesse algo negativo sobre seus caminhões, ele partia para um ataque agressivo e sentia-se satisfeito se achasse que tinha vencido. No entanto, o problema era que, apesar de suas vitórias, ele estava perdendo clientes e receitas. Quando se trata de discussões acaloradas, em 9 de 10 vezes, não conseguimos convencer alguém do nosso ponto de vista e, provavelmente, perdemos um cliente ou um amigo. O segredo é manter a calma e a receptividade, em vez de perder a paciência. Claro que isso é mais fácil dizer do que fazer, mas essas táticas podem ajudar. Quem tira tempo para discordar de você provavelmente é tão apaixonado quanto você pelo assunto. Tente ver o que eles dizem como um feedback útil e uma oportunidade para evitar erros. Ouça sem protestar ou resistir. Se alguém continuar insistindo em algo que você acredita estar errado, ouça com calma até que a pessoa se canse. Tente encontrar pontos em comum e foque neles. Prometa pensar sobre o ponto de vista deles e refletir com cuidado. Por fim, adie qualquer ação para dar tempo a ambos os lados de pensarem na questão e chegarem a um acordo mútuo. O'Leary colocou essas táticas à prova e, como resultado, aprendeu quando evitar discussões. Quando um cliente disse que preferia outra marca de caminhão, ele simplesmente concordou. Não surpreendentemente, isso dificultou que o cliente continuasse a argumentar, e a conversa pôde ser redirecionada para o que havia de bom nos caminhões de O'Leary. Como resultado, ele se tornou um vendedor mais bem-sucedido na empresa. Além de evitar discussões, dizer a alguém que ela está errada é um golpe direto na sua inteligência e autoestima. Criticar alguém geralmente a coloca na defensiva e cria uma barreira no relacionamento. Quando Benjamin Franklin era jovem, ele era famoso por ser muito opinativo e por atacar aqueles que discordavam dele. Um dia, um velho amigo o chamou de lado para dizer que seus amigos estavam se afastando dele. O amigo de Franklin disse: "Você é impossível. Seus amigos acham que se divertem mais quando você não está por perto. Você sabe tanto que nenhum homem pode lhe ensinar algo, pois o esforço só levaria a desconforto e trabalho árduo. Portanto, é improvável que você venha a saber mais do que já sabe, o que é muito pouco." Franklin foi sábio o suficiente para ouvir e fez disso um hábito, não se opor abertamente aos outros. Ele até decidiu remover palavras como certamente e indubitavelmente de seu vocabulário, porque sentia que eram muito rígidas e refletiam uma mentalidade inflexível. Em vez disso, passou a usar frases como "eu imagino." O conselho de Carnegie é o seguinte: se alguém fizer uma afirmação que você sabe estar errada, tente dizer algo como: "Bem, eu pensava diferente, mas posso estar errado. Frequentemente estou. E se eu estiver errado, quero ser corrigido. Vamos examinar os fatos." Em outras palavras, usar frases como "eu posso estar errado" e "vamos examinar os fatos" pode fazer maravilhas durante discussões acaloradas. Portanto, mostre respeito pelas opiniões dos outros. Nunca diga "você está errado." E, se você estiver errado, certifique-se de admitir isso. Isso nos leva a um ponto interessante. Experimentamos dissonância cognitiva quando nosso cérebro mantém dois pontos de vista opostos e não consegue decidir qual é o correto. Nosso cérebro não gosta disso. Para evitar essa tensão, escolhemos um pensamento e nos comprometemos 100% com ele. No caso de uma discussão, podemos nos recusar a abrir mão da nossa opinião, mesmo que, em algum nível, saibamos que talvez ela não seja totalmente precisa. Carnegie relembra um episódio em que estava passeando com seu cachorro no parque. A regra era que os cães deviam ser mantidos na coleira o tempo todo, mas ele não viu a placa que estipulava isso. Um policial o viu e disse: "Se você não colocar seu cachorro na coleira, darei uma multa na próxima vez que o vir." Na semana seguinte, ele se esqueceu de colocar a coleira no cachorro e foi visto pelo mesmo policial.
Antes que o policial falasse, Carnegie imediatamente assumiu a culpa e disse: "Sou culpado, não tenho desculpas. Você me avisou que, se eu fizesse isso de novo, me multaria." Sua atitude de assumir a culpa fez o policial abrandar e mostrar clemência. Carnegie diz que, se você estiver errado, admita isso rápida e enfaticamente. Isso ajuda a outra pessoa a se sentir validada, o que pode levar a um desfecho mais positivo. Já abordamos 3 maneiras de lidar com disputas, mas o que fazemos quando notamos que algo ou alguém precisa melhorar? Como podemos comunicar isso sem ferir os sentimentos ou minar o entusiasmo? Na última parte do livro, Carnegie fornece maneiras de dar feedback que inspiram as pessoas a agir. Destacamos 2: dar elogios honestos e manter as pessoas em padrões elevados. Primeiro, comece com elogios e apreciação sincera. Assim como um dentista usa anestesia para amenizar a dor da perfuração, você deve começar com elogios e apreciação sincera antes de corrigir os erros de alguém. Sempre é mais fácil ouvir algo negativo depois de ouvir elogios sobre o que fizemos bem. Mas o elogio precisa ser sincero. Você tem que apreciar o trabalho para soar genuíno. Para garantir que alguém saiba que o elogio é honesto, ofereça elogios específicos sobre itens específicos que foram bem feitos, em vez de generalidades. Embora seja sempre bom começar com elogios, surgem problemas quando seguimos esse elogio com o temido mas. Por exemplo, podemos dizer: "Você fez um ótimo trabalho, mas poderia ter evitado esses erros descuidados." Esta frase começa bem, mas desmorona quando adicionamos a palavra mas. A boa notícia é que, com algumas pequenas alterações, essas mesmas palavras podem ser ditas sem consequências negativas. Siga o elogio sincero com a palavra e, em vez de usar a palavra mas. Ouça este contraste: "Você fez um ótimo trabalho", e se focar agora em criar uma lista de verificação, poderá melhorar sua taxa de precisão. Essa maneira de reformular evita a resposta negativa de se sentir um fracasso. O princípio aqui é chamar a atenção para os erros das pessoas de forma indireta. Evite a abordagem direta e cirúrgica. As pessoas geralmente sabem quando estão erradas. Ser muito explícito sobre isso pode convidar à resistência e ao ressentimento. Se você perceber que alguém não está indo tão bem quanto poderia, não o repreenda ou menospreze. Em vez disso, tente encontrar uma maneira de elevar essa pessoa enquanto a incentiva a melhorar. Podemos mudar a atitude ou o comportamento de uma pessoa dando-lhe uma grande reputação para defender. O conselho de Carnegie é: se você quer melhorar uma característica específica, haja como se a pessoa já a possuísse. Por exemplo, a senhora Ruth Hopkins tinha um notoriamente mal comportado Tommy atribuído à sua classe. Sua empolgação para o ano letivo se transformou em pavor. No entanto, ela decidiu reformular a má reputação de Tommy como uma liderança natural. Com uma nova reputação a defender, ele tinha um incentivo para mudar. E ele mudou. Às vezes, as pessoas agem mal porque têm um histórico de se sentirem desvalorizadas. Quando as pessoas valorizam certas características, isso nos faz sentir importantes, e é um sentimento que queremos manter. Conclusão: além de táticas para realmente dominar a arte dos relacionamentos humanos, precisamos agir de acordo com os valores de bondade, justiça e respeito por nós mesmos e pelos outros. Terminaremos com esta citação de Carnegie: "Preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação, pois o seu caráter é o que você é, enquanto sua reputação é apenas o que os outros pensam que você é."